Olá, internautas! Nós estamos de volta aqui no Espaço Online. Hoje nós estamos falando sobre hanseníase com a doutora Suzy Rabelo, que é dermatologista do Hospital Bandeirantes aqui de São Paulo. Doutora Suzy, a senhora falou um pouquinho sobre a doença no bloco anterior. Agora também é importante a gente pontuar para o nosso internauta, porque até um tempo atrás as pessoas conheciam essa doença por lepra e aí agora ela ficou um pouco mais conhecida pelo nome de hanseníase. Por que foi necessária essa mudança de nome? A gente faz isso mais para tirar o estigma do nome lepra. Basicamente é a mesma doença, mas a gente só modifica, a gente mantém a denominação mal de Hansen ou hanseníase para tirar a estigmatização que traz o nome lepra. Muita coisa que se chamava lepra, até o termo bíblico dado para lepra, não era lepra o que se denominava na Bíblia, né? Muita coisa, algumas das coisas bíblicas chamadas na Bíblia então, né? Que aparece com muita frequência, né? Eram lepra, mas muitas das coisas até do Antigo Testamento não eram. Muitas coisas que se falavam lá não eram. Mas ficou um grande, entre aspas, desculpe a colocação, mas assim, um grande saco de gatos, né? Se colocava tudo lá dentro como lepra, né? Mas nem tudo daquela descrição era lepra. Mas é uma doença antiga. É uma doença muito antiga. Já tem a descrição realmente desde antes da época de Cristo da lepra, né? Tem textos hindus já muito antigos falando com descrições mais acuradas aí sim do que é a hanseníase, etc. Tá? Então hoje em dia a gente chama de hanseníase ou mal de Hansen, mas é a mesma doença. E esse estigma permanece não só no Brasil, mas no mundo todo, mundo né? Mundo todo. Hoje em dia o paciente, desde que bem tratado, o paciente que está acompanhando adequadamente o tratamento, pode se inserir na sociedade, ele não precisa ser afastado da sociedade. Antes você tinha aquela coisa de que precisava afastar o paciente, colocar nos leprosários. Hoje em dia não precisa disso, o paciente pode ter atividade normal, né? Toma medicação, ele vai ter que tomar medicação, inclusive uma dose é assistida mensalmente para você ver que o paciente está tomando a dose mensal. Então ele tem que fazer as doses diárias em casa e uma determinada medicação ele vai mensalmente na unidade de saúde ou no consultório tomar na presença do médico para mostrar que está tomando, para poder seguir corretamente as orientações médicas, mas não tem aquele estigma que tinha antes. A gente luta para poder tirar esse estigma. Doutora, nós separamos também algumas imagens que nos ajudam a entender um pouco mais sobre a gravidade e a importância que essa doença precisa ter no que diz respeito aos cuidados necessários com ela. Vamos à primeira imagem? Bem, doutora, o que nós temos? Nós temos várias lesões de pele, tanto nas costas do paciente, ali na imagem mais central inferior, quanto em várias lesões no dorso, membros superiores, lesões muito disseminadas, né? Essa no canto esquerdo inferior seria uma lesão inicial da doença? Não, aí nós temos, talvez ali inicial, no canto inferior, na mão do paciente, uma lesão mais isolada. Quando nós temos pacientes com capacidades diferentes de responder ao bacilo da hanseníase. Então, um paciente que ele tem uma capacidade de responder melhor ao bacilo da hanseníase, quando você faz até o exame para poder ver, fazer o diagnóstico adequado, você vê um número menor de bacilos no interior da lesão, às vezes você nem vê bacilo. Um paciente que não tem capacidade de responder quase ao bacilo, quando você tira uma amostra do paciente, você vê inúmeros bacilos, uma quantidade enorme de bacilos. E a mesma coisa você vê se traduzindo na pele do paciente. O paciente que não tem quase capacidade de responder ao bacilo faz inúmeras lesões no corpo todo. Um paciente com capacidade de lutar contra a infecção, ele vai fazer um número pequeno de lesões, um número mais restrito. Essa doença é uma doença que a gente chama de polar. Então você tem polos, você tem vários tipos de doença dentro da mesma doença. Então, paciente com uma capacidade grande de reagir ao bicho e o paciente sem capacidade nenhuma de reagir ao bicho. Quanto maior a capacidade, um menor número de lesões. Uma capacidade minúscula, um grande número de lesões. Então, na foto que a gente vê um número enorme de lesões, é o paciente com uma capacidade muito pequena de reagir ao bacilo, com lesões disseminadas pelo corpo todo. Vamos à próxima imagem, então, por favor.
Essa, doutora? Um paciente aí, com uma capacidade moderada de reação, mas aí tendendo a um polo com mais bacilos, né? Nós temos várias lesões aí de uma coloração branco-avermelhada. Essa pessoa não pode tomar sol. Não tem problema, não faz diferença para a doença, ok? Temos várias lesões, aí um paciente com mais lesões ainda do que o paciente anterior, com menos capacidade de resposta que o paciente anterior. Ele chega a formar pequenos nódulos, lesões maiores, lesões menores, totalmente disseminado. Houve uma descamação da pele ali, doutora? Essa parte de cima, ela é na só parte um de cima, ali na região do pescoço, chega até ter uma lesão um pouco mais descamativa, assim, e vários nódulozinhos. Você vê, se você pega uma lesãozinha desses nódulos, cheio de bacilo, cheio de bacilo. Temos mais algumas imagens também que foram separadas pela nossa equipe. Vamos à próxima, por favor. Quando o paciente ele vai evoluindo, ele vai sem um tratamento adequado, ele pode evoluir com essas lesões em garra. Aí nas mãos tem tanto acometimento do nervo chamado de nervo ulnar, que pega o dedo mínimo e o dedo anular na mão direita e na mão esquerda do paciente, e ele já começa a ter o acometimento do nervo que é chamado de nervo mediano, que pega o dedo médio, o dedo indicador e o polegar. Então já começa a ter o acometimento da mão inteira. Ele já começa até a esboçar o que a gente chama de uma mão simiesca, que começa a parecer a mão de um macaco. Porque o paciente vai ficando com a mão fechada, atrofiada. Né? Se a gente pode observar, os músculos que tem na mão do paciente vão ficando, nós temos normalmente os músculos aqui bem definidos. Se a gente observa uma foto como aquela, o paciente vai perdendo essa definição dos músculos. Isso não acontece só na mão. Se a gente observa na foto aí, os músculos são chamados de interósseos aí nas mãos, eles vão ficando deprimidos. Ao contrário do preenchimento normal que a gente tem da mão, os músculos normalmente são mais saltadinhos, aí os músculos estão bem deprimidos. Por exemplo, nessa foto a gente observa que já houve uma parte de perda da do dedo. Massa óssea, aí reabsorção óssea. Então quer dizer, tanto por efeito direto do bacilo no osso, e às vezes até por ferimentos o paciente não sente. Aquele mito de que vai caindo, não é que cai em pedaços do paciente que tem hanseníase, é que o paciente se fere, não percebe o ferimento, ele vai se machucando cada vez mais. E fora que a própria doença, o próprio bacilo, ele causa reabsorção óssea. Então é a ação do bacilo no osso, além dos próprios ferimentos que o paciente ele acaba sofrendo sem sentir dor, porque dor é um mecanismo de defesa extremamente importante no ser humano. Quando chega nesse ponto em que o paciente perde uma parte da massa óssea, né, que você comentou, doutora, é o ponto mais alto da doença? Na realidade, o paciente já está sequelado pela doença. Já é uma parte mais tardia. Eu comentei até inicialmente que primeiro a gente perde a sensibilidade térmica, né? A gente perde a sensibilidade à temperatura. Depois você perde a sensibilidade ao tato, mas o paciente já perdeu a sensibilidade térmica já faz tempo. Ele já perdeu a sensibilidade à dor, ele já perdeu a sensibilidade ao tato, já não tem mais sensibilidade a nada. Ele se machuca e ele não sente mais nada. Temos mais duas imagens, vamos mostrar então as próximas imagens, por favor. Nesta foto, uma foto de uma lesão muito mais precoce do que aquele paciente que a gente observou anteriormente. Mas a gente pode observar que os músculos aí, os músculos entre os ossos das mãos do paciente, eles estão mais frágeis. Eles não estão preenchendo bem a mão. A gente tem o que a gente chama de atrofia. Entre o indicador e o polegar, a gente pode observar ali que tem uma área que está sendo apontada ali pela setinha do mouse, que o músculo está menos espessado. A gente esperaria mais preenchimento ali, né? Ele está menos gordinho, vamos dizer assim, de um modo não tão científico, né? Mas a gente esperaria que estivesse mais preenchido ali e realmente está fininho, o tecido está fininho. E mesmo entre os outros dedos todos, os músculos chamados ali de interósseos estão muito, muito pouco evidentes ali. Está tudo atrofiado na mão desse paciente. E ali o paciente já começa a esboçar a chamada garra ulnar,
que é o quinto dedo e o dedo anular, os últimos dedos da mão, o paciente já começa a ficar com os dedos um pouco mais dobradinhos. O paciente já não consegue mais esticar o dedo normalmente. Ele começa a fazer a garra dos dois últimos dedos. Vamos à última imagem, por favor. Um paciente com lesões na face que estão bastante inchadas. O paciente pode ter um desabamento do nariz. O paciente pode ter uma chamada rinite específica. O paciente pode ter alteração, então, do nariz pelo bacilo, atingindo cartilagem, pode ter alteração. Aí a gente pode notar perda de sobrancelha, perda dos cílios, inchaço. E na hanseníase nós podemos ter os chamados estados reacionais, onde o paciente pode ter uma piora do quadro da doença ou às vezes uma melhora do quadro da doença em algumas alterações dos estados imunológicos do paciente. Aquele paciente lá está num estado reacional, um estado de inchaço, de repente, da doença, e nós precisamos tratar às vezes os estados reacionais. Além da doença, o estado reacional que às vezes o paciente ele pode ter. Hoje nós estamos conversando com a doutora Suzy Rabelo a respeito de hanseníase, ela que é médica dermatologista do Hospital Bandeirantes aqui de São Paulo. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a instituição e sobre a nossa convidada, você pode consultar este site que vai aparecer aí no seu monitor, www.hospitalbandeirantes.com.br. No próximo bloco a gente volta a conversar com a nossa convidada, espero que você continue conosco, até já.